faz. Porque se voltar sem fazer, ela vai crescer achando que não precisa fazer. Uma outra coisa, a afirmação também deles, que eu acho muito interessante, é que eles falam, não existe tema de redação do qual você não tenha ouvido falar. Não é impossível. Tem um tema de redação? Você já ouviu falar? Ou lá no jardim, ou lá no primeiro ano, ou quando você era pequeno, ou nos contos de fadas. Eu tenho uma aluna, duas, elas são irmãs, que todo texto que eu dou, elas se saem muito bem no texto. Sabe por quê? Elas veem muita série de cinema, de filme. Elas vivem na Netflix vendo série. Então, todo tema de redação, elas já viram algum filme que lembra aquilo ali. E aí ela enfia a série, o nome do filme, a série, a história lá dentro, principalmente na introdução. E os textos costumam ficar muito bons. Então, tudo isso você pode usar, tá? Tudo isso você pode usar sem o menor problema nos seus textos, desde que colocado no lugar certo. Meu bem, você me dá água na boca. Olha a Rita Lee aí, tá? Rita Lee. Aí eu intertexto na propaganda. Olha lá, pegou a música que chama Mania de Você, de Rita Lee. Meu bem, você me dá água na boca. Mas olha aqui o pudim. E aí vem a propaganda do leite condensado, do leite moça. Há mais de 50 anos, adoçando nossas vidas. Fechou, lacrou. Né? Onde é que eu vou usar isso, professora? Você vai, na hora do seu texto, de acordo com o tema, pode intertextualizar. Às vezes você não vai usar essa propaganda do leite condensado, mas de acordo com o tema, você vai lembrar de uma propaganda que vai... Eu tenho uma propaganda na cabeça, que é bem antiga, né? Nova não, talvez vocês nem nunca tinham ouvido falar nela, a do batom, né? Compre batom. A menininha falava, mãe, foi quando a Garoto lançou o batom da Garoto, né? Aquele chocolatinho. Mãe, todo lugar que eu vou, tem uma voz atrás de mim, peça para sua mãe comprar batom, compre batom, compre batom. E ficou. Então, de acordo com o tema que cair na sua mão, você pode ir lá arrastar um comercial desse e fazer uma alusão dele dentro do seu texto e fica lindo, maravilhoso, perfeito. Vamos lá. Tipos de intertextualidade. Quem quer ler para nós sobre a paródia? Quem quer? Então vamos ler juntos, né? Paródia, antes de ler o texto, se eu pego qualquer coisa e faço um gracejo, uma anarquia, uma baderna com aquilo, eu estou parodiando. Se eu pego um texto e faço uma coisa séria daquilo, é uma paráfrase. Mas, então vamos ver o que diz aqui. Paródia é o quê? Gente, vamos lá? Perversão do texto anterior que aparece geralmente de forma antidividida. Pronto, o que é perverter? Quando eu falo assim, essa menina é pervertida, o que é isso? Ela é fora do convencional. Não. Pervertida é a pessoa fora do convencional. Então, olha lá, de forma crítica, irônica e humorística. Então, a paródia tem que ter zombaria, tem que ter humor, tem que ter ironia crítica. Lembrando que pode, mas não deve ser imoral. Tem um show chamado Cabaré, do Eduardo Costa e Leonardo. Nesse show Cabaré, eles fizeram um show aqui em Teixeira. E eu tenho uma amiga que foi. E ela falou comigo assim, não é santinha não, ninguém é santo, né? E ela falou comigo assim, Leta, quando deu na metade do show, eu saí. Por que você saiu? Você foi no show? Ela falou, eu nunca escutei tanto palavrão, tanta imoralidade. Ela falou, era tão imoral o que eles falavam em relação à mulher, ao sexo, à genitália, que eu achei nojento. Levantei, saí e fui embora. Tinha pago não sei quantos R$1.000, parece que era 2.000 a mesa para 4 pessoas, qualquer coisa assim. Ela falou, eu não dei conta de ficar.
Quem quer fica, tá? Mas ela falou, eu não dei conta. Então, isso aí é o burlesco, é o mau gosto. Não é? É o mau gosto. Porque, por exemplo, se você vai num lugar onde toda mulher que está ali é vista como vagabunda, como banal, como prostituta, e você fica, parece que você está gostando da coisa. Ela falou, e eu não saí sozinha, não. Outras pessoas também saíram. E eles fizeram agora, nessa onda da live, eles fizeram uma live aí que está dando problema, né? Por causa de conversa mal falada, de palavrão, de besteira. 2 homens velhos daquele, 2 vovôs. Então, assim, a gente tem que estar atento, porque a paródia, ela é crítica, irônica e humorístico. Mas ela não tem que ser de baixo calão, né? Para poder ter gracejo. Do grego paródias, a palavra paródia é formada pelos termos para, semelhante, e odes, canto, ou seja, um canto semelhante ao outro. Esse recurso é muito utilizado pelos programas humorísticos, que eles criticam os políticos, eles criticam as músicas, eles criticam tudo, né? Critica a escola, agora está criticando o corona, os médicos, né? Agora a crítica do momento é para os médicos, que assim, usa máscara, não usa máscara, usa não sei o quê, não usa não sei o quê. Hoje um médico fala, faz isso e isso, amanhã o outro fala, não faz isso e isso. Então a grande crítica do momento é isso, mas é parodiando a situação do corona. Então, esse debochado é a paródia. Agora, o texto mais sério é a paráfrase. Vamos ler? É a recriação. O texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto com a utilização de outras palavras. Então, a ideia é a mesma. Vocês viram que aí não fala em deboche, não fala em anarquia, não fala em baderna, tá? Mantém a ideia original. O vocábulo paráfrase, vocês, do grego, parafrase, significa de uma sentença, de uma ideia, semelhança. Vamos lá. Intertextualidade na música. Quero falar desse aqui também. Outro intertexto que nós vamos usar a Bíblia. Quer ver? Todos vocês conhecem. Até porque é impossível não se conhecer nada da banda Legião Urbana, embora ela tenha se acabado há muito tempo. O que é bom fica marcado. No ano 1 da era cristã, o apóstolo Paulo escreveu uma carta ao povo de Coríntio, né, aos coríntios que fala, e a carta, lá em Coríntios 13, fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Paulo, ano 1 da era cristã. No ano de 1500, Camões escreve, amor é fogo que arde sem se ver, soneto 11, outros chamam de soneto 23, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ele faz um soneto. No ano de 1987, eu estava lá em Vitória, na rodoviária de Vitória, que eu ia pegar um ônibus para Nanuque. E eu ouvi uma música que falava, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, que... Eu falei, gente, eu já vi esse texto. Não tem hora que você escuta o texto e fala, eu já vi isso. Eu já vi esse texto e fiquei. Aí veio na minha cabeça. Era uma Legião Urbana lançando a música Monte Castelo. Então, assim, é um intertexto. Olha bem, o texto 1 foi Paulo, Coríntios 13. Tá lá. É só você olhar na Bíblia que você vai encontrar o texto que fala do amor, né? 1500, né? No ano de 1500, Camões publica o soneto 11 ou o soneto 23. Em 87, Legião Urbana publica o Monte Castelo. Tudo na mesma sequência de que é só o amor que conhece o que é verdade. Vamos ler o texto? Porque aí depois vem o soneto, que eu quero ler o soneto, eu leio para vocês. Vai lá? A música, vocês. A música Monte Castelo, da banda Legião Urbana, cita o versículo bíblico 1 e 4, com a base do livro de Coríntios, capítulo 13. Então,
Coríntios 13, versículo 1 e 4. Olha lá, qual é esse versículo? Vamos ver o que é. Ainda se não tivesse amor, seria como um metal que soa. E o amor é sofredor. É benigno, o amor não é religioso, o amor não trata com leviandade. Não se soberbece. Além disso, nessa mesma canção, ele cita os versos do escritor português Camões, encontrado no soneto 11, né? Ou 23. E aí eu vou ler para vocês. Diz assim: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe se perder. É querer estar preso por vontade, servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se é tão contrário a si mesmo amor? Quer dizer, o tema é exatamente o mesmo. É isso que é intertexto. É um texto que vai saindo de outro texto. No caso, esse aí é o segundo, Legião Urbana é o terceiro, e Coríntios lá em Paulo é o primeiro, tá? Só para esclarecer aqui, lembrar, esse texto, ele tem um formato chamado soneto. Soneto é uma composição de forma fixa que tem uma quadra, embora ele esteja junto, mas é assim. Segunda quadra, um terceto, segundo terceto. Então, soneto é formado de 2 quadras e 2 tercetos, tá? É um poema de forma fixa. Vamos lá. Outros casos de intertexto. Aqui, Gonçalves Dias fala: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores. Lá na Canção do Exílio, aquela que eu falei com você. Lembrando que o hino nacional brasileiro saiu, tem uma parte dele, da Canção do Exílio. A Cantigo do Expedicionário, que fala: por mais terra que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá, sem que dá vista as palmeiras onde canta o sabiá. Bem, o hino do Expedicionário Brasileiro também é tirado, é intertexto da Canção do Exílio, como milhões de outros textos, tá? Aí ele fala: nossa vida mais amores. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí a ave fala assim: o sabiá sou eu. Essa era quem? A palmeira. Foi cortada. Isso é uma sátira. Isso é uma paródia. Por quê? Porque ele está criticando, está zombando, falando do desmatamento. Aquele outro lá é também uma paródia do filme O Diabo Veste Prada. Quem lembra disso sabe direitinho. Está aqui, ó. O Diabo Veste Prada. Aí, qual é o intertexto? O Diabo Veste Prada. Olha lá o diabo. Tá? Então, assim, quando tem esse tom de zombaria, se chama paródia. Vamos lá. Outro recurso intertextual. Gosto muito desse. Chama epígrafe. Epi, aqui ó, epiderme, acima da derme. Não é assim? Epiderme acima da derme. Você vai fazer um texto e o texto vai falar das dificuldades da vida, dos problemas para serem resolvidos. Aí você escreve assim. No meio, antes de começar o texto, na primeira linha aqui em cima, você escreve: no meio do caminho tinha uma pedra. Isso é falar de dificuldade? É. Carlos Drummond de Andrade. Né? Aí, você começa a escrever seu texto, introduz, desenvolve em 2 parágrafos, conclui. Quem vai ler seu texto, já lê seu texto como se ele estivesse lendo um texto de alguém que fala assim, entendeu o tema e ainda teve um assunto para colocar aí. Epi
é o que vem acima do texto. Antes de você começar o texto, você coloca uma frase de um poeta, de um político, de uma pessoa famosa, tá? E essa frase é o EP, é o que está acima do seu texto, vai agregar valor ao seu texto. Então, epiderme é isso. Vamos ler? Eu vou apresentar para vocês, a posição superior é esse aqui mesmo, né? E eu vou apresentar para vocês alguns casos de textos que pode usar como epiderme, como epi, né? Como acima de epígrafe. A grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatutário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Uma estrofezinha de Manuel Bandeira. E aí ele explica. As expressões labor de joalheiro e belo, canta no martelo, aludem, quer dizer, faz uma alusão ao poema Profissão de Fé de Olavo Bilac, com a finalidade de criticar os autores parnasianos. Quer ver? Tem uma frase que é bacana dos parnasianos, que eles falam assim: não precisa inventar máquina de fazer poesia, já inventaram os poetas parnasianos. Então, quando vai falar de gente que não cria, de gente que não produz, cita uma frase que você conhece de algum escritor em cima do seu texto, na época do tempo, tá? Vamos ver um exemplo de citação, tá? Você fala, minha mãe já dizia isso, isso, isso. Minha avó falava isso, isso e isso. Você fez o quê? Citou. Segundo fulano, isso, isso e isso. Aí você faz uma citação. Vamos ver a definição do citação, da convocação. Vamos lá? Vocês vão entender bem agora no exemplo. Vai lá. Acréscimo, vocês? Que parte de outras obras de uma produção textual. Então, eu acrescento um pedaço, uma linha, uma frase de outra obra, de outro autor, de outra pessoa. Vai. De forma que dialoga com ele, geralmente em três versos e aspas literárias. Isso caso de ser digitado, né? Manuscrito é só entre aspas mesmo. Já que vocês... Se trata da enunciação de outro autor. É como se fosse um intruso dentro do seu texto, né? Por isso que tem que estar entre aspas. Você está falando, citando alguém que falou sobre aquilo. Esse recurso, vocês... É importante a radialista que sua apresentação sem relacionar a fonte utilizada considerada. Se você puser uma frase do seu texto e não puser, segundo fulano de tal ou fulano de tal já dizia, você está cometendo aquilo que a gente chama de plágio. O que é plagiar? É copiar a ideia do outro e tomá-la como sendo sua. Eu posso, então, copiar uma frase boa do texto de Enzo? Posso? Eu posso. Desde que eu falo, segundo Enzo, de acordo com o pensamento de Enzo, eu posso sim. Mas eu tenho que citar que não é meu, senão é plágio. Plágio é roubo da cadeia. Uma das coisas nesse país que... Você vai dar aula direto ou vai dar o tempo? Eu acho que eu vou... Tem duas só hoje ou como é que é? Depois tem mais aula? 2 aulas. Ai, gente, deixa eu dar minha aula direto, não é bom não? Ou vocês preferem que pare? Você que sabe. Ah, então já que eu sei, eu vou seguir. Pode? Pode. Pode, gente? Viu, João? Eu vou continuar. Que hora é essa, por favor? 7h38. As aulas... Vai até que hora, João?